A nostalgia ajuda, mas sozinha não é capaz de sustentar uma obra. E talvez esse seja o grande problema de Amanhecer na Colheita, o livro que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Fazer um prequel talvez seja uma das coisas que eu considere mais difíceis dentro da literatura, porque ao você escrever um livro que se passa antes de uma série original, você precisa de uma série de cuidados. Precisa respeitar a moldura original da história e escrever uma nova narrativa que não comprometa o universo já criado. Dito isso, Suzanne Collins, autora de Jogos Vorazes, se propôs a fazer isso duas vezes. Uma dessas vezes eu acho que ela conseguiu se sair relativamente ok, que foi no caso de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mas em Amanhecer da Colheita ela mirou demais na nostalgia e pecou no desenvolvimento da história. Mas para dizer isso com propriedade, eu preciso contar para vocês mais ou menos como é a obra. Eu vou acabar dando alguns spoilers, mas eu vou tentar ser mais aberta nesses primeiros comentários para não entregar tudo do livro. Nós começamos Amanhecer na Colheita sabendo que nós vamos acompanhar o massacre quaternário que fez do Hamlet o campeão dos Jogos Vorazes. Esse é um livro então que se passa 24 anos antes do primeiro livro da série e tem uma narrativa mais difícil, por assim dizer. Porque quando nós iniciamos Jogos Vorazes, nós sabemos que o Hamlet é um personagem muito quebrado. Ele é um homem com um grande vício que não consegue se conectar direito com outras pessoas e muito disso veio desse momento da sua vida, do momento que ele passou nos Jogos Vorazes. Nós também sabemos que ele é um vencedor, que nesse ano em específico tinha o dobro de tributos do habitual, ao invés de 24 tinham 48 tributos, e que o Hamlet depois desses jogos ele não tinha mais ninguém na vida dele. Mas nós não sabemos os comos dessa história, quais as relações que ele tinha, como foi para ele ser selecionado, tudo isso era uma incógnita. E esse livro buscava responder esses pontos e principalmente falar sobre os jogos em si, que prometiam ser jogos muito interessantes por ter justamente essa dinâmica do dobro de tributos, permitindo uma exploração maior de outras linhas narrativas e também um clima de maior tensão. Afinal, era um perigo muito maior do que o perigo que a Katniss, por exemplo, passou, porque nós estamos falando de literalmente o dobro. O livro começa com o dia da colheita, o amanhecer da colheita que dá título ao livro. E nós descobrimos que o Hamlet faz aniversário no dia da colheita, e que na verdade o dia da colheita não é variável, sempre a mesma data todo ano. Ou seja, todos os aniversários dele sempre foram aniversários na colheita. Nós temos um Hamlet aqui de 16 anos, que vive com uma mãe e um irmão mais novo. A mãe dele é lavadeira e o Hamlet trabalha auxiliando numa destilaria ilegal, que alimenta o distrito, que acaba justificando depois o envolvimento dele com álcool de certa forma. Nós descobrimos nesse livro que o Hamlet ele tinha uma namorada chamada Lenore Dove, que a Suzanne Collins faz questão de todo momento querer rememorar que é um nome inspirado na Lenore de Edgar Allan Poe. Que você conhecendo a vida de Poe e as obras dele, você entende desde o começo que não vai ser uma relação com um final bom, um final agradável. Porque as relações de Poe, os romances de Poe eram sempre tragédias. Assim como vai ser a Lenore do Hamlet. Mas eu não vou me adiantar ainda. E o Hamlet tem essa namorada e ele é relativamente conformado com aquela vida. Ele não é nenhum revoltoso nem nada do gênero. Ele está ali naquele distrito, sabe que não tem grandes possibilidades de vida, mas ao mesmo tempo quer sobreviver, quer ficar com a namorada dele e levar a vida o mais simples possível e termina aí. Ele é relativamente feliz, conformado com aquele estado de espírito, enquanto a Lenore, a namorada dele, é aquele espírito mais rebelde, que vira e mexe arruma problemas dentro do distrito, fazendo pequenos atos de rebeldia contra a capital. A Lenore, ela faz parte do bando, que é retratado na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes como um grupo itinerante de artistas, e a Lenore tem essa ligação, ela canta muito bem, ela participa das apresentações com os tios, e todos eles têm uma dinâmica familiar meio misturada, por assim dizer. Não é necessariamente o vínculo de sangue, mas você pertence ao bando. E nós descobrimos que essa Lenore acaba tendo uma ligação familiar, por essa ligação com o bando, com a Lucy Gray, que é a personagem trazida como a primeira vitoriosa do Distrito 12, que é apresentada na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E para mim já é nesse primeiro momento que os problemas da obra começam. Ao estabelecer essa ligação mais direta da Lenore com a Lucy Gray, a Suzanne Collins quis estabelecer uma ponte entre os seus livros, mas essa ponte dá uma ideia de que tudo é a continuação da mesma família, o que eu acabo não gostando. O Hamlet tem um amigo que é primo da Lenore, e esse amigo, Brudok, acho que é Brudok que pronuncia, vou colocar aqui embaixo. Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o pai da Katniss.
É, tá tudo ligado, tudo em família. O Brodok é apresentado pra gente como um cara que faz pequenas armadilhas, coleta alguns tipos de ervas e costuma levar muitas pro boticário, onde está a filha do boticário, Asterid, que seguia a mãe da Katniss. Esse é o primeiro momento na série inteira que nós descobrimos o nome dela. Antes ela era só a mãe da Katniss. E o Hammett, por ser amigo do Brodok, que até coloca em determinado ponto que ele não teria chance com a Asterid, que era uma menina da parte mais nobre do distrito, e nós sabemos que no final das contas isso não é verdade, já que eles acabam ficando juntos. Mas o Hammett tá levando a vida dele nesse dia e o objetivo dele é muito claro: passar pela colheita sem ser escolhido, que se for escolhido é azar, mas tentar passar o mais despercebido possível e voltar para a vida dele e aproveitar o restante do dia. O que acontece é que a colheita do Hammett é um grande problema. Um dos tributos selecionados simplesmente surta, sai correndo e nesse acesso ele é morto pela capital, a mãe dele fica descontrolada, a namorada do Hammett intervém, começa a criar uma algazarra com os pacificadores e o Hammett tenta intervir por ser a namorada dele. E nisso, ele acaba sendo selecionado como tributo. E assim nós descobrimos que, tal como a Katniss, o Hammett não passou por uma seleção regular, ele foi um tributo meio que por acaso, pelas circunstâncias. Mas como é que se justifica nós não sabermos isso? Existia um delay na gravação para que qualquer problema que acontecesse nos distritos não fosse transmitido direto para a capital. E nesse intervalo, nesse delay, eles reorganizam tudo e o Hammett acaba sendo selecionado como um dos tributos do Distrito 12. É selecionada também uma amiga da mãe da Katniss, isso nós já sabemos, que é a Maisie, que é a dona original do broche de tordo. A despedida do Hammett com a família quase não acontece, ela é meio que mediada pelo Plutarque, outro personagem de Jogos Vorazes que é trazido para esse momento, e ele vai de certa forma auxiliar com que a família consiga uma mínima despedida do Hammett, enquanto ele trabalha nas filmagens ali para tentar montar uma narrativa para o Distrito 12. Ou seja, aquela ideia mais midiática que o Plutarque vai executar melhor em Chamas já vai aparecer aqui. E o Hammett é levado junto com os outros tributos do Distrito 12 para a capital sem grandes esperanças. Mas um ponto que eu acho interessante: o Hammett desse livro, ele conhece quem foi a última vencedora, ele já tinha ouvido rumores a respeito da Lucy Gray. O que pra mim é um pouco contraditório quando a gente olha em relação à trilogia principal. Da Lucy Gray pro Hammett passaram cerca de 40 anos, e ele sabe quem foi a vencedora. Mas dos jogos do Hammett pros jogos da Katniss passam 24, e ela nunca ouviu falar, não sabe nem qual é o sexo original do vencedor dos jogos, sendo que, pela narrativa que contam, ela tem uma ligação familiar com ela. Essa parte eu acho meio estranha, pra mim é onde começa já a desandar a coisa como um todo. O Hammett é colocado nesse livro desde o primeiro momento tendo embates mais diretos com a capital. Ele resiste a passar uma imagem de tributo submisso, ele protesta durante a cerimônia dos jogos em que uma das participantes do Distrito 12 morre em acidente, ou seja, desde antes dos jogos ele é colocado como um problema a ser resolvido. E ele já vai para aqueles jogos pensando que ele não vai sobreviver. Só que nós sabemos que ele vai sobreviver. Isso acaba anulando muito a atenção do livro. E ao mesmo tempo, eu acho que não é muito bem trabalhado o desenvolvimento dos jogos do Hammett em si, que talvez seja a parte que eu menos gostei nesse livro. O Hammett consegue desenvolver uma aliança contra os tributos e ele participa de um plano grande, que é destruir a arena de dentro dos jogos. E quando nós olhamos esse plano, é muito plano que vai ser resgatado em chamas 25 anos depois. Mas a forma como o plano é colocado é muito amadora. O Hammett não tem assim tanto um propósito assim. Ele não sabe como aquele ato vai repercutir em si, mas ele passa os jogos todos focados em quebrar a arena e aquele é o objetivo central dele. O Hammett é mostrado como um personagem com uma leve preocupação com a imagem dele, porque ele não quer ser taxado logo de um revolucionário, mas ele quer ser taxado de um malandro, para conseguir contornar e ficar mais tempo vivo dentro daquele jogo. Nós já começamos o livro sabendo que esses jogos são uma arena muito bonita, com paisagens deslumbrantes, e que essa arena também é muito perigosa. As frutas são venenosas, os animais, a arena como um todo representa grandes riscos. Por quê? Porque a Katniss e o Peeta viram parte dos jogos do Hammett durante a preparação deles em Chamas. Então, esses elementos não poderiam ser mudados dentro da história. Nós sabemos que em algum momento a Maisie e o Hammett vão colaborar entre si, isso acaba sendo trazido no livro. Eles vão aos poucos se acostumando um com a presença do outro, tem a familiaridade com o distrito. A Maisie é uma menina com uma personalidade forte que entende que o Hammett está buscando fazer alguma outra coisa na Carolina, mas ela não sabe o que exatamente. E essa relação realmente aparece, é desenvolvida, nós
nós conhecemos mais da personalidade da Maisie, que é tida como uma pessoa muito intragável, mas na verdade ela só tem as opiniões fortes dela e cresceu num distrito com alguns privilégios que outras pessoas não tinham, nunca passou fome nem nada do gênero, mas mesmo assim ela está determinada a não ser uma peça nos Jogos da Capital, que é muito a discussão que o Pita vai levantar nos Jogos Vorazes original, e aqui a Maisie acaba trazendo muito essa dinâmica. Só que ao mesmo tempo que essa relação podia trazer muito, eu acho que ela foi menos explorada do que deveria. A Maisie é colocada como grosseira, com opiniões fortes, mas ao mesmo tempo isso é levado para um lado de ela saber quem ela é, e ela vai se desenvolvendo naqueles jogos, só que esse desenvolvimento dela ser a pessoa intragável que o Hamlet não conseguia olhar dentro do distrito até ela ser a pessoa que ele chama de irmã dentro dos jogos, me pareceu muito corrido. Eu acho que o que eu estava mais animada para ler nesse livro era acerca da dinâmica dos jogos, para nós sentirmos o perigo desses tributos a mais, desses 48. No entanto, a parte dos jogos é escrita de uma forma rasa. O Hamlet quase não interage com outros personagens, ele não entra em confrontos diretos. Ele está muito mais se afastando dentro desse objetivo geral de quebrar a lenda. No final das contas, ele acaba sendo vencedor, achando que não poderia ser vencedor, porque ele consegue sabotar a arena em um determinado momento, mas não consegue quebrá-la, e ele termina os jogos sabendo que ele vai passar por uma grande retaliação, o que de fato acontece. O Hamlet tem a mãe e o irmão mortos num incêndio falso. A namorada dele é assassinada diretamente pelo Snow com algumas balas envenenadas. E a partir daí o Hamlet se torna uma pessoa destruída. Ele se entrega à bebida para esquecer, a bebida traz a familiaridade por ser algo que ele trabalhava antes. E ao mesmo tempo ele se torna uma pessoa muito perigosa, porque ele não tem mais nada para perder. E o livro termina com ele conversando com o Plutarque, falando sobre o que aconteceu. O Plutarque reconhece os esforços deles e ele acaba falando sobre como ali não foi um momento, como seria necessário talvez alguém como ele, com mais sorte ou em um momento mais propício. O Plutarque fala até com um exército. E aí nós entendemos que é a deixa para Katniss. O Hamlet parece muito com a Katniss sempre disse que eles eram muito iguais, que eles se entendiam, e o livro tenta passar essa imagem. Só que eu não consigo ver isso, porque tem escolhas do Hamlet que não seriam escolhas da Katniss. A Katniss nunca escolheu um embate direto com a capital. O embate dela com a capital foi só nos momentos que ela estava tentando sobreviver. A Katniss não jogou a toalha dentro dos jogos, ela tentou viver o máximo possível, porque a Prim pediu isso. Já o Hamlet não, o Hamlet ele entrega de certa forma a toalha em muitos momentos. Ele tem o irmão do lado de fora, ele tem a mãe, mas ele aceita que ele não vai voltar. Que é uma postura que eu não vejo da Katniss. A Katniss entende que ela pode morrer, mas a Katniss luta mais ativamente, enquanto a luta do Hamlet já é diretamente com o sistema. O epílogo do livro traz o Hamlet depois de todos os Jogos Vorazes, no final de Esperança, quando ele já está vivendo naquele distrito sendo reconstruído com a Katniss, contando as memórias dele e criando gansos, que de certa forma é um incentivo da Katniss, porque quando ele conta a história dele e da namorada dele, a Lenore Dove criava gansos. Então a Katniss pega ovos de gansos e entrega para ele. Então aí nós entendemos por que é que o Hamlet cria gansos no final do livro, isso é explicado. Mas de forma geral, eu sinto que esse livro podia ser mais do que ele realmente foi. Eu senti talvez uma certa preguiça em dar alguns desenvolvimentos e algumas muletas narrativas. Você puxar personagens conhecidos como o Plutarque, ou em dado momento o Hamlet encontrar com a F ter uma relação com ele de cordialidade, que vai desde a época que ele era tributo, são facilitadores dentro da narrativa. O Hamlet aparecendo com amizade com alguns dos que vão aparecer no massacre quaternário da Katniss e vão de novo para a arena. Tudo isso para mim acaba sendo um grande exemplo de você utilizar a nostalgia para não se apegar tanto ao desenvolvimento. Se eu lesse Amanhecer da Colheita como um livro único, sem ser parte de uma série, sem saber o que acontece nos Jogos Vorazes, ele para mim seria um livro só ok, que podia ser melhor, mas não foi. Ficava um pouco jogado. E quando eu olho como parte de uma série, eu acho que é ainda pior, por não
esclarecer esses elementos, sabe. O Hamlet, ele ao perder a mãe, perder a namorada, ele se afasta dos amigos, mas coloca ele numa posição de ele já saber quem é a Katniss e mesmo assim escolher manter um afastamento, assim como escolheu dos amigos. Dá uma frieza para o personagem, que é uma frieza própria da dor, obviamente, mas que esse nível de conhecimento ele nunca ter falado nos causa até uma certa inquietação. Por mais que ele tenha feito tudo para salvar a Katniss e nós entendemos nesse momento que ele já a conhecia antes daqueles jogos e não conseguiu ser indiferente a ela e ao Peeta, mesmo já tendo passado por aquilo várias vezes, mesmo aquele sendo um outro aniversário que ele passava num amanhecer de colheita, aquela vez ele não conseguiu, ele teve que agir porque ela é filha de um amigo, só que isso coloca a Katniss também quase numa posição predestinada. O que eu mais gosto nos Jogos Vorazes é que toda a narrativa da Katniss é moldada pelas escolhas dela. É ela que se voluntaria no lugar da irmã, ela não tem nenhum referencial de família revoltosa, ela não tem uma briga direta com a capital, ela só quer sobreviver. E a partir das escolhas dela, ela vai se convertendo como um símbolo da revolução. E com esse livro, a Katniss parece quase como alguém prometida, ela era da mesma família de quem primeiro se opôs ao Snow. O Haymitch, no meio dos jogos dele, se esconde, cai em arbustos de Katniss. Eu acho tudo isso conveniências narrativas pra gente pensar, poxa, faz sentido ser a Katniss, mas justamente o sentido de ser a Katniss é que ela podia ser qualquer um. Foram as escolhas dela que transformaram ela no ícone daquela revolução. Foi ela ser quem ela mesma, ela ser sincera, ela trabalhar pelo que ela queria. O que ela queria não era um objetivo maior, ela queria a vida da irmã e da família dela. Então diminuir isso pra mim acaba diminuindo a própria Katniss. Eu acho que o Haymitch, ele foi muito mais kamikaze do que a Katniss em qualquer momento dos jogos seria. Até quando a Katniss quebra a arena, que é aquele discurso de lembre-se quem é o inimigo, quando ela joga a lança no teto da arena e acaba quebrando com aquilo, ela não estava buscando uma retaliação direta com a capital quando fez aquele percurso. Ela estava buscando muito mais uma resposta, porque ela não conseguiria salvar o Peeta, porque ela achou que estava tudo perdido e aquele foi o único momento que ela quis dar um último tiro para o alto, mas ela não pensou que aquilo levaria a uma destruição completa e que ela seria resgatada e que aquilo era parte de um plano rebelde, como de certa forma o Haymitch é que sabia. A Katniss foi muito mais inocente em muitos momentos do que o Haymitch em qualquer um deles foi. E eu acho que isso é a beleza dela, ela a bússola moral dela que guiava ela. Até nos piores momentos, quando ela mata, quando escolhe ter um últimos jogos vorazes com as crianças da capital, a bússola moral dela podia não ser as melhores, mas ela fazia o que ela achava que devia. Enquanto o Haymitch é muito mais guiado por um roteiro na cabeça dele que não faz sentido se a gente não souber que aquele regime vai cair, que precisaria de um embate direto, que tinha algo esperando ali. Então eu acho que a Suzanne Collins conseguiu vender muito bem esses livros, porque muita gente gosta da trilogia original, mas eu não acho que ela conseguiu dar uma vida própria para esse livro se justificar autonomamente. Se ela trabalhasse melhor a parte da arena, eu sinto que seria uma obra mais enriquecedora, mas ficou uma obra muito mais vazia. E que tudo o que acontecia e o que eu gostava naquele livro vinha de ter gostado da trilogia inicial. E um livro não pode ser assim. Eu acho que um bom exemplo de quando o prequel ganha uma vida própria e mesmo assim consegue ter suas particularidades é A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones. O Martin escreve o livro sobre os Targaryen, tá certo que ele vai escrever uma narrativa quando faz os livros muito mais como crônicas contadas do que um livro de sequência como é Game of Thrones, mas eu acho que ele conseguiu dar uma autonomia àquela série que a Suzanne não conseguiu fazer aqui. De verdade, eu espero que nós não tenhamos mais livros dos Jogos Vorazes. Eu acho que esse universo explorado da forma como está sendo, mais acaba perdendo da sua identidade do que ganhando. Se torna algo muito mais mercadológico do que artístico muitas vezes, e eu acho que foi essa a sensação. Não é um livro que eu vou dizer pra vocês que é horrível, porque eu acho que a Suzanne Collins escreve bem e a tradução dela para o Brasil também é boa, mas também não é aquele livro que mude muita coisa na minha vida. Enquanto os Jogos Vorazes eu lia em um dia cada um dos livros, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes eu até levei um pouquinho mais de tempo, eu acho que eu levei uns 2, 3 dias. Esse livro eu me arrastei durante mais de um mês, e muito foi por isso, porque eu sentia que eu estava sendo usada como leitora. Eu olhava para aquela história e eu pensava, essa história não está existindo por si mesma. E tudo bem, é parte de uma série, mas mesmo sendo parte de uma série, um livro tem que conseguir contar uma história que seja envolvente sozinha.
E eu acho que esse livro não conseguiu. Se eu fosse colocar em estrelinhas, eu acho que eu daria umas 3 estrelas pra ele. Mas talvez você leia e você adore. E se for o caso, me conta nos comentários o que você mais gostou na obra. Talvez você tenha visto algo que eu não consegui ver. Mas em linhas gerais foi isso. Foi uma leitura que foi ok. Não me arrependo, mas também não entra numa lista de releituras futuras. Eu releria a trilogia original, mas o Amanhecer na Colheita não. Mas então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!